Tudo bem? Bem-vindos aqui à nossa aula de Biologia em Libras concomitantes, Instituto Federal de São Paulo, campus Votuporanga. É o projeto Libio. E gratuitamente você pode estudar Biologia com maior profundidade, aprender os sinais, aprender o assunto. Porque o nosso estudo de Biologia, esse sinal de Biologia ou esse sinal, uma variação linguística sobre o sinal, o importante é aprendermos para termos uma vida melhor, cuidarmos melhor da natureza, deste nosso mundo, concorda? E hoje, olha, veja, temos aqui um tema, membrana plasmática. É o início desse estudo, desse tema, é um conteúdo longo, conteúdo novo, importante. E teremos diversas aulas de membrana plasmática com esse tema. E hoje é a parte 1 do assunto. Bem, então, estudo de membrana plasmática, nesse vídeo, olha, você pode vê-lo várias vezes para aprender melhor. Isso é muito importante, aprender sobre a célula, citologia, o estudo da célula. Mas antes nós teremos, então, antes de iniciar o assunto, temos o sinalário, então é a palavra em português, o sinal em libras, as suas combinações, as relações, os conceitos, com maior profundidade e clareza. Veja aqui. Célula, ou esse sinal de célula, e ao lado, citologia, o estudo da célula. Aqui o sinal organela, novamente o sinal de organela. Veja, membrana plasmática, novamente o sinal, membrana plasmática. Veja, citoplasma, citoplasma. Sinal de ribossomos, ribossomos, ou esse sinal também de ribossomos. Veja aqui o sinal DNA. Veja aqui, célula eucariota. Novamente, célula eucariota. Célula procariota. Esse é o sinal. Relacionado à célula, ao núcleo, núcleo da célula. Veja aqui, molécula. Ao lado, molécula orgânica. Veja o sinal de proteínas, proteínas. Relacionado a alimentos, a comida. Fosfolipídios, fosfolipídios. Protistas, protistas. Veja o sinal, permeabilidade seletiva. Veja o sinal, hidrofílica, hidrofílica, e ao lado, hidrofóbica, hidrofóbica. Veja o sinal de colesterol, ou esse sinal de colesterol. Aqui, sinal de carbono, e ao lado, gás carbônico. Temos oxigênio e ao lado gás oxigênio. Gás oxigênio. Veja esse título, a célula. Bem, então na aula de hoje nós vamos começar a estudar detalhadamente os componentes da célula. Na aula de introdução à célula falamos sobre eles, recordam? Vamos recordar? Então, nós explicamos que a célula é a unidade fundamental dos seres vivos, e seja uma célula procariota ou uma célula eucariota, toda a célula é formada por 4 componentes mínimos. Vamos recordar?
Então, nós temos, olha, membrana plasmática, citoplasma, terceiro componente mínimo, material genético, e o quarto componente mínimo, ribossomos. Lembram? Veja aqui, membranas celulares. Então, as células podem ter 3 tipos de membranas. 3 tipos. A membrana plasmática. Membrana plasmática, vocês já conhecem. Ela é indicada, veja, pela seta vermelha. Ela contorna toda a célula e está presente tanto nos eucariotos como nos procariotos. Além dela, temos o segundo tipo, a membrana nuclear. Veja, indicada pela seta verde, que envolve o material genético formando o núcleo. E também tem o terceiro tipo de membrana, a membrana das organelas, indicada pela seta amarela, que, como o nome já diz, compõe as organelas. A membrana nuclear e a membrana das organelas, elas só estão presentes nas células eucariotas, que, como vimos, núcleo verdadeiro e organelas. Apesar da estrutura das membranas serem parecidas, elas apresentam algumas diferenças pelo fato de exercerem funções diferentes. Veja aqui, olha, constituição da membrana plasmática. Então, nessas aulas sobre membrana, vamos falar principalmente da membrana plasmática, aquela presente em todos os tipos de células. Mas afinal, do que a membrana é formada? Como é formada? Vamos aprender? A membrana é formada basicamente de 2 tipos de moléculas orgânicas. As proteínas, representadas pelo número 1, e os fosfolipídios, que estão representados pelo número 2. Nas células animais e algumas protistas, temos uma terceira molécula, os carboidratos, representados pelo número 3. Observe então no vídeo, olha, temos o número 1, 2 e o 3. Observe. A membrana desempenha diversas funções, porém sua função principal é controlar as substâncias que podem entrar ou sair da célula, isto é, chamado de permeabilidade seletiva. Então, essa característica da célula possibilita que a composição do interior da célula, ou seja, o meio intracelular, se mantenha diferente do que está fora da célula, ou seja, o meio extracelular. Um exemplo disso é o oxigênio e as moléculas de alimentos que devem entrar na célula. Estas são moléculas que têm permissão para entrar na célula, enquanto que o gás carbônico, por exemplo, é produzido no interior da célula e precisa ser eliminado. As outras funções são preservar a integridade da célula, captar os estímulos do ambiente e fazer o reconhecimento celular, ou seja, por meio de seus receptores, a membrana pode identificar células semelhantes e diferentes a ela. Veja aqui, modelo do mosaico fluido.
Existe um modelo para representar a forma como as moléculas são organizadas para formar a membrana. Esse modelo é chamado de mosaico fluido. Veja ele na imagem. Observe no vídeo. Neste modelo, a membrana é formada por duas camadas de fosfolipídios, representados pela cor amarelo escuro. Nessa bicamada estão inseridas proteínas, representadas pela cor roxa, formando uma camada que delimita a célula. Mas de onde vem esse nome fluido? Fluido lembra algo que é frouxo, mole. E um mosaico são várias peças encaixadas formando uma figura. Como os fosfolipídios estão em constante deslocamento, eles são responsáveis pela fluidez da membrana plasmática. E as peças que se encaixam nesse fluido são as proteínas. Chamamos esse modelo, portanto, de modelo do mosaico fluido. Veja aqui, os fosfolipídios. Agora chegou o momento, então, de estudarmos mais detalhadamente a dupla chamada de fosfolipídio. Então, para isso, vamos entender um pouco mais sobre os fosfolipídios. Observe o retângulo preto. Nele está representado uma molécula de fosfolipídio. Então, dizemos que os fosfolipídios são moléculas antipáticas. Mas o que isso significa? Significa que a molécula é formada de duas partes. A primeira parte é a cabeça, representada pelo círculo em cinza. Dizemos que a cabeça é hidrofílica, isto é, amiga da água. Essa cabeça se liga à água e a outros líquidos que são solúveis em água. Solúveis em água. Então, na química, dizemos que semelhante atrai semelhante. Dessa forma, partes hidrofílicas são atraídas por todas as substâncias que são solúveis em água, inclusive a própria água. Observe que a cabeça ela está ligada à segunda parte. Observe. A segunda parte é composta por duas caudas, representadas em amarelo. Observe. Então, diferente da cabeça, as caudas são chamadas de hidrofóbicas, ou seja, não se misturam com a água. Não se misturam. Então, como semelhante atrai semelhante, as duas caudas dos fosfolipídios só serão atraídas por moléculas que não se misturam em água. Conclusão: cada molécula de fosfolipídios possui uma parte que se mistura em substâncias que se dissolvem em água e outra parte que se mistura em substâncias que não se dissolvem em água. Observe agora, figura no retângulo vermelho, as cabeças das moléculas fosfolipídicas que são hidrofílicas.
ficam em contato com a água presente tanto no exterior quanto no interior da célula. E as caudas ficam em contato umas com as outras. Portanto, vejam que o interior da membrana, representado pelas caudas em amarelo na figura, forma uma camada hidrofóbica, isto é, uma camada que não se mistura com a água. Agora veja aqui, o colesterol nas membranas dos animais. Então, você sabia que nas células animais existe uma outra molécula presente entre os fosfolipídios da membrana plasmática? Essa molécula é o que? O colesterol. Observem a figura da bicamada fosfolipídica. As moléculas de colesterol estão representadas em amarelo. Observe. O colesterol é muito importante na fluidez da membrana, isto é, para deixar a membrana mais frouxa. Em temperaturas baixas, o colesterol aumenta sua fluidez, evitando que os fosfolipídios fiquem firmemente juntos. Esse fato é importante, principalmente para animais que vivem muito no frio, como os ursos polares. O colesterol ajuda a manter a fluidez da membrana, evitando que a célula sofra um colapso. Já em altas temperaturas, o colesterol reduz a fluidez. Dessa forma, o colesterol aumenta a amplitude da temperatura em que a membrana mantém uma fluidez funcional e saudável. Então, no início dessa aula, vimos que a membrana plasmática é formada basicamente por dois tipos de moléculas: os fosfolipídios e as proteínas. Já estudamos sobre os fosfolipídios. Agora é a vez de aprendermos sobre as proteínas. Mas, para a aula não ficar assim muito extensa, vamos parando por aqui. Iniciaremos esse tema nessa segunda parte, falando das proteínas de membrana. Proteínas da membrana, que legal, hein? Próxima aula vamos estudar sobre isso. Espero que tenham gostado. Aprendendo mais a importância de estudarmos sobre as células, estudo das membranas, a membrana plasmática, os componentes básicos da membrana, da célula. Então, caso você tenha dúvida, pare esse vídeo, veja novamente. Daqui a pouco vamos publicar a aula 2. Você pode juntar os conteúdos para aprender melhor, com mais profundidade. E também tem a nossa referência bibliográfica. Veja. Tchau, tchau. Um abraço.